iniciando essa nova trajetória em Tubarão, né, retornando. Já estive aqui, acho que há mais ou menos 2 anos, né, enquanto titular da DPCAM, né, e agora retorno como delegado regional. É um prazer estar aqui, é muito importante esse contato da Polícia Civil com a população, né, essa transparência, essa humanização, né. Enfim, então eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Eu, nos bastidores, já comecei a fazer 1000 perguntas para o Lucas, perguntei a idade dele, ele é jovem, e eu perguntei como que ele começou a ingressar na polícia, e vamos contar para o pessoal aí, porque eu estou curiosa também sobre outros temas, que eu falei, não, vamos deixar para o ar, não vamos dar spoiler aqui. Como que tudo começou? Como que você decidiu entrar para a polícia? Primeiramente ali o spoiler que deu, que foi pela Polícia Federal. Isso, eu me formei em Direito, né? Eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Marialva, fica ali ao lado de Maringá. E eu fiz faculdade de Direito, né, na Universidade Estadual de Maringá. Entrei com 17 anos, né, fiz o vestibular, prestei o vestibular e passei. E durante a faculdade, né, eu comecei a estagiar no Poder Judiciário, né, fiz estágio com um juiz criminal. E comecei a me interessar pela matéria, né, pelo direito penal, direito processual penal, e isso me despertou a vontade de me tornar delegado, de estudar para delegado de polícia. Então, já durante a faculdade comecei a estudar, né, no primeiro momento eu visava fazer o concurso de delegado federal, né, mas ali surgiu no ano de 2011 eu comecei a estudar, em 2012 abri um concurso para agente da Polícia Federal, né, então prestei esse concurso, passei, né, ingressei na Academia de Polícia, né, que foi em Brasília, eu tinha 21 anos, né, gente, 21 para 22, olha só. Foi, assim, logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar, e na Polícia Federal eu trabalhei na delegacia de Guaíra, que é ali no interior do Paraná também, né, fronteira com o Paraguai. Então eu trabalhei ali por 1 ano e meio no Núcleo Especial de Polícia Marítima, né, que é o NEPOM, que faz a segurança da fronteira, né. E depois fui para o plantão e comecei a estudar para delegado, né, que era o meu objetivo. E surgiu, né, o concurso aqui de delegado em Santa Catarina, era um estado que eu tinha muito apreço, né, o pessoal do interior do Paraná sempre vem tirar férias aqui em Santa Catarina, nas praias, né? Então eu já conhecia ali... nosso estado irmão aqui, Rio Grande do Sul, Paraná. Então ali no interior do Paraná, nas férias, todo mundo vem para Balneário, para Florianópolis, Itapema. Então eu tinha vontade, né? Tanto é que eu fiz concurso para delegado da Polícia Civil de Santa Catarina e não fiz para delegado no Paraná, que é meu estado. E acabou dando certo, passei no concurso aqui, né? Passei com 24, fui chamado, eu tinha 26 anos, né, fiz academia e decidi, né, escolhi Tubarão, a região de Tubarão ali, no final de 2017, eu tenho alguns familiares aqui, né, que vieram do interior do Paraná também para morar aqui, então foi o que me motivou, num primeiro momento, vir para Tubarão. Em 2017 cheguei aqui em dezembro, né, trabalhei em Jaguaruna, na delegacia de Jaguaruna. Eu fiquei ali de 2017 até a metade de 2023. Né, fiquei em Jaguaruna, nós éramos em 2 delegados, primeiramente com a delegada Isabel Fauti, depois com o delegado Danilo, né, e ali em Jaguaruna foi um período assim, brilhante, a equipe excelente, fiz amigos na polícia, né, me apaixonei pela região como um todo, me encontrei profissionalmente também, vi que de fato era o que eu queria, que era o que eu almejava para o resto da minha vida. E aí em 2023 vim para Tubarão para trabalhar na DPCAM, né, para assumir a titularidade da DPCAM. A época a delegada Vivian assumiu a regional de Laguna, né, e eu vim para substituí-la na DPCAM de Tubarão. Foi um desafio diferente, né, porque é uma matéria muito sensível, um volume de trabalho muito grande, né, DPCAM, que é a Delegacia de Proteção Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. E ali na DPCAM eu trabalhei da metade de 2023 até o final, outubro para novembro de 2024, quando eu retorno para Jaguaruna, né, que havia necessidade de um delegado ali. Aí eu retorno sozinho para Jaguaruna, já como delegado titular.
e fiquei ali em Jaguaruna de novembro de 2024 até em abril agora de 2025, quando eu promovi. Aí fui transferido para Campo Belo do Sul, que é ali na região de Lages. Isso. Agora no final de abril. Oeste, então. Pra Serra ali, região serrana, né? Isso. Aí fiquei, agora os últimos 3 meses eu estava trabalhando em Campo Belo do Sul e também respondendo pela DPCAM de Lages, né, que é um volume já bastante grande de trabalho. Aí fiquei esses 3 meses ali e recebi esse convite, né? A doutora Caroline, ela foi convidada para assumir que foi recém-criada, né, a diretoria do Litoral Sul. Né? Ela vai cuidar de todas as regionais aqui do Sul? Exatamente, é porque a diretoria de litoral da Polícia Civil englobava todo o litoral, né? Desde o litoral norte até ali a região da regional de Araranguá. E por bem, né, até pela realidade, né, dos trabalhos, a diferença, né, cultural, enfim, do trabalho nas duas, né, no litoral norte e no litoral sul, foi decidido criar essa diretoria do Litoral Sul, que engloba as regiões de Tubarão, Laguna, Criciúma e Araranguá. Então, em reconhecimento ao trabalho da doutora Caroline, o doutor Ulisses, né, a convidou para assumir essa diretoria, né, para ela comandar toda a região sul, né, e com a ida dela para a diretoria, eles decidiram por me convidar, né, para assumir a DRP aqui de Tubarão, porque eu tenho uma linha de trabalho muito parecida com a da doutora Caroline, né. Pude trabalhar são 14 municípios que compõem aqui a regional de Tubarão. Então, assim, eu trabalhei todo esse período, 5 anos e meio em Jaguaruna, mas por alguns períodos, por exemplo, eu trabalhei por 6 meses acumulando também a delegacia de Capivari, que eu pude trabalhar. Tirava plantão e ia sempre em operação na região de Braço do Norte. Por vezes eu acumulava também a delegacia de Armazém, que engloba também Gravatal e São Martinho. Né? Em Tubarão trabalhei na DPCAM, tirava os plantões, participava de operações aqui. Tenho contato direto com os delegados da DIC, uma boa relação. Então, assim, por conhecer a região, né? Apesar da minha pouca idade, por óbvio, né? Mas começou muito cedo, então sim, tem uma experiência vasta. Isso, e pude trabalhar, né, em várias delegacias da região, né? É muito importante conhecer, né, os policiais. Eu tenho uma excelente relação com a doutora Caroline, admiro muito o trabalho dela, né? E pretendo dar continuidade ao trabalho dela. Então, por todos esses fatores, eles entenderam por bem me convidar, né? E aí tive a oportunidade. Eu estava morando ali, trabalhando em Lages, mas sempre retornava aos finais de semana aqui para Tubarão, né? O coração ainda estava aqui, né? Eu vi no Instagram. O coração ainda estava aqui. Que legal. E então decidi, aceitei, né? Claro, é um grande desafio, porque é uma grande responsabilidade. É um trabalho diferente, né? Porque a atividade fim da Polícia Civil é a investigação criminal, né? É apurar os casos, né? Os crimes, as infrações penais, dar uma resposta, né? Prender, punir, enfim, quem os comete. Mas por trás desse trabalho de prender, né, desempenhar essa atividade fim, a gente precisa de muita gente para fazer a atividade meio, né? Que é fazer os recursos humanos, buscar recurso material, ter essa relação com a sociedade, enfim, dar respaldo para que os policiais possam trabalhar, né? Atuar na atividade fim. Então, esse trabalho é desafiador por isso, né? Porque eu assumo essa parte. Por óbvio, quando trabalhava ali em Jaguaruna, já tinha uma excelente relação, né, com os demais órgãos públicos, com a sociedade como um todo, mas aqui já é uma cidade maior, né, e é uma regional, são 14 municípios para fazer esse trabalho. Então, o objetivo é dar respaldo mesmo aos policiais, né, manter essa aproximação com a sociedade, com os demais órgãos, e desempenhar o trabalho, dar continuidade a esse excelente trabalho da doutora Caroline e aproveitar, né? Foi também algo que me motivou bastante, que a gente passa por uma gestão, né, a título de delegacia geral com a gestão do doutor Ulisses, a gente passa por um excelente momento. O trabalho que ele tem exercido aqui na Polícia Civil é muito bom, né? Ele tem todos os objetivos
propostos ele tem alcançado, né? Já trabalhei com o Dr. Ulisses quando eu respondia por Jaguaruna, né? Porque Jaguaruna engloba 13 de Maio e Sangão, né? E à época, por um período, ele trabalhou em Uruçanga e respondia ele por Morro da Fumaça, que é limítrofe com Sangão. Então a gente já sabe que quando tinha operação ele estava lá junto, né? Ia para operação junto, trabalhava na atividade fim, sempre foi muito trabalhador. E é muito legal que agora ele está numa posição de gestor e continua trabalhando do mesmo jeito. E os frutos estão aparecendo, né? Isso é legal, que serve de inspiração também para os que estão vindo. Ontem eu estava na palestra, a qual o delegado Lucas também estava, que o delegado, o Dr. Ulisses, estava fazendo sobre a tolerância zero, sobre essa implantação. Já está sendo implantado aqui em Santa Catarina, vocês estão agora dando essa continuidade aqui no Sul também. Todo o estado vai ter esse trabalho de fazer esse estilo tolerância zero? Então, essa política da tolerância zero se pauta em investigar e punir todos os tipos de crime, né? Desde pequenos furtos e que são considerados, se comparados com outros crimes. É claro que quem tem a sua casa furtada acha que é o pior dos crimes, né? Que existe, por óbvio, né? Uma situação muito chata. Nossa, foi sábado, depois te conto. Sim, mas por óbvio, se a gente comparar com outros crimes que envolvem violência contra a pessoa, um homicídio, um latrocínio, né? É um crime mais brando, vamos dizer assim. Mas essa política da tolerância zero é punir, investigar e punir todos os tipos de crime, desde os mais tranquilos, entre aspas, até os mais graves, os mais violentos. Aqui em Tubarão, essa política já vem sendo implementada há muito tempo, né? Principalmente com a gestão da doutora Caroline. Porque quando ela assumiu, ela trouxe a investigação de furtos, que a princípio não é da DIC, mas aqui em Tubarão ela puxou a atribuição de investigar furtos para a DIC. Então a DIC aqui é muito bem estruturada, tem uma equipe excelente, 2 delegados de ponta, uma equipe excelente. E eles trabalham com a investigação de furtos também, porque Tubarão é uma cidade relativamente tranquila, né? E então a gente fez uma análise. O que mais incomoda aqui em Tubarão? Porque o número de homicídios não é tão grande, né? Por óbvio, tem tráfico de drogas, tem outros crimes que, né, são inerentes à atual sociedade, todo lugar tem. Mas os furtos, esses crimes patrimoniais, né, eram os que mais incomodavam. Então, desde a gestão da doutora Caroline, ela fortaleceu a DIC, né, trouxe essa atribuição de investigar os furtos para a DIC. E pelo que eu acompanho, né, nos últimos anos, até conversei com o delegado Bruno da DIC daqui de Tubarão, conversei com ele ontem mesmo, e ele me deu esse exemplo. Ele falou, não, aqui a gente adota essa política já faz tempo, e ele até vai levantar os números depois. Seria interessante trazer eles aqui para o Bruno e o André para conversarem, mas ele falou que esse ano diminuiu consideravelmente o número de furtos. Ele falou assim, realmente tem dado resultado porque o número está diminuindo. Pelo que eu entendo, assim, que chega até a gente, a maioria são figurinhas carimbadas. Sim. São aqueles que já passam e vai. Até ontem foi falado nisso. Aí não adianta. Eu acho que tem que ser tem que ser um jogo conjunto, porque vocês fazem a atuação, vai lá, ele é atuado e aí daqui a pouco ele é liberado. Então tem toda uma questão jurídica junto, óbvio, mas acho que é um caminhar junto também, né? Sim, tem toda uma questão. É complicado, eu te compliquei. Não, imagina. É que realmente tem toda uma questão. Como aconteceu com a gente recente, a gente fica pensando sobre isso. O que aconteceu no nosso final de semana foi que sábado invadiram o nosso prédio. A gente mora numa área residencial aqui no centro da cidade. Sim. A qual ele entrou pela porta da frente. Depois ele ficou por 40 minutos pela câmera. Ele entrou no elevador, ele foi nos andares. Então a gente é um apartamento por andar. Então ele foi, não sabemos por onde que ele saiu, qual foi o andar. Enfim, ele foi se escondeu nas escadarias, porque daí não tem câmera nas escadarias.
E aí, ele desceu até o elevador na garagem de elevador. E aí furtou a bicicleta do meu filho e saiu, apertou o botãozinho. Parecia que ele sabia tudo já como fazer. Sabia tudo. Olha, e aí apertou o botãozinho e saiu pela garagem de bike, todo feliz. Sim, na verdade, o fato da cidade ser tranquila traz também essas consequências, porque eu não sei se foi esse caso, mas a gente aqui em Tubarão, a gente costuma andar tranquilo, olhando o celular. De repente, a gente não é tão vigilante de prestar atenção, por exemplo, esse indivíduo está entrando no meu prédio. Mas ninguém nem viu. A gente ouviu um barulho do alarme, uma moradora desceu, fechou a porta, olha, botou no grupo, alguém deixou a porta aberta, mas o alguém foi ele. Sim. E nisso ele estava escondido. E nem se deu ao trabalho de ver se tinha alguém. Justamente porque é uma cidade tranquila. Se sente seguro. Exatamente. A gente viu que provavelmente o meu esposo foi na farmácia, voltou, ele estava dentro do prédio nesse horário, subiu. Não vimos nada. Quando a gente já estava... Meu filho só foi ver a bike no outro dia de manhã, quando ele foi sair com o carro, que a bike fica atrás do carro dele, e viu, roubaram minha bike. Sim. O lado bom também, como eu te disse, por óbvio que as investigações andam em sigilo, mas eu conversei até a respeito desse caso com os delegados da DIC, e eles já estão investigando. Que é um crime relativamente tranquilo, né? Que se... vai dar uma prisão, provavelmente, né, se for um caso isolado, não. Mas eles já estão atrás fazendo a investigação para tentar apurar quem foi e, se possível, recuperar a bicicleta, né? Como a gente até abordou, você tocou num ponto da segurança. Para nós, a bicicleta, veja bem, gente, é um bem. O meu filho tá triste por conta do lado emocional, que foi a bicicleta que ele ia e voltava quando ele era militar, ele serviu o exército, então tem a história dele, sim, indo para o exército, voltando com a bike dele. Então era uma bike que ele gostava, até ele falou, ele não se desfez dela por conta da história que ele tinha com essa bike. Enfim, então não era o valor em si, mas o fato de que uma pessoa invade, fica, sim, 40 minutos lá, imagina, pessoas que a gente estava transitando normal ali, mulheres, jovens, e a gente se sentiu muito vulnerável, preocupados nessa situação. Sim. Porque uma pessoa que faz isso, com toda certeza, não vem me dizer que é um cidadão tranquilo, porque quem comete um furto, na minha humilde opinião, tem alguma falta de caráter ali, no mínimo. Então, essa é uma questão... Desculpa aí, direitos humanos, mas eu estou falando minha colocação. É uma questão social também, porque, por óbvio, aqui em Tubarão, vez de outra, tem crimes de furto que são cometidos por quadrilhas especializadas, né? No final de semana houve uma prisão em flagrante em um supermercado, no estacionamento de um supermercado, que era uma quadrilha especializada no uso de chapolim, que é um dispositivo eletrônico que ele bloqueia o sinal de alarme do carro. Então são quadrilhas geralmente de fora, que passam pelas cidades, né, ficam em estacionamentos de festas, de supermercados, e eles têm um dispositivo. Então você vai fazer as suas compras, por exemplo, aciona o alarme, eles estão com o dispositivo ligado, então o seu carro não trava. Então, de repente, você deixa uma bolsa, um celular, alguma coisa dentro do carro, eles vão lá e subtraem os objetos, né? Tem esses casos, tem casos de quadrilhas que furtam, por exemplo, caminhões, né? Enfim, e nós apuramos esses casos também, que são de quadrilhas, né? Que são casos mais complexos. Mas, no geral, a maioria dos furtos registrados aqui em Tubarão são de pessoas geralmente em situação de drogadição. Então é uma questão social. É por óbvio, né, que tem questões de caráter também. Eu não estou justificando a ação. Sim, mas claro, assim, quando a gente fala em segurança pública, a gente não fala só na atuação da polícia. A polícia é um dos pilares, né, da segurança pública. Né? Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala de iluminação viária, a gente fala de segurança no trânsito, a gente fala de diversos outros fatores, inclusive sociais, né? Então tem que ter essa atuação paralela com a polícia. Vou pedir para o senhor ficar um pouquinho mais com esse senhor, gente. Eu sou mais velha do que ele, fica até engraçado. O doutor o doutor Lucas fica aqui um pouquinho mais comigo. Eu vou pedir um breve intervalo e nós retornamos com essa pauta.